Muito bom dia! Amados irmãos, vamos para a nossa melhor decisão do dia? Vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje é dia 12 de junho de 2022, estamos num domingo e que o Senhor nos traga grandes revelações na sua palavra, que o Senhor atinja o coração de cada um de nós, nos deixando cheios e plenos dele. Hoje nós vamos para o Salmo, primeiramente, como fazemos sempre, e hoje é o 130, confiança no perdão do Senhor. Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Lembrando que esse é mais um cântico, é mais uma oração do tempo em que eles eram escravos em outros reinos. Senhor, ouve a minha voz, teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim e com ele vem plena redenção. O Eterno pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Aleluia! Então o perdão do Senhor é como o romper da manhã para os sentinelas. O que significa isso? Sentinela é aquele que tem que fazer a guarda de noite, durante toda a noite, durante a madrugada. Ele não pode dormir. Ele está ali num período de tensão, tenso. Mas logo quando se rompe o dia, a alegria vem, ou a paz vem, aquele estado de tensão da noite se vai. Esse é o perdão do Senhor, é aquele alívio, é aquela paz, é saber que o Senhor esteve conosco e está mais uma vez. Vamos para Provérbios. Hoje nós estamos em Provérbios 17, versos 2 e 3. O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa. Então, nós como pais temos que ser duas coisas, servos e prudentes, se nós queremos filhos que são filhos que trazem honra para nós e para Deus. Primeiro, o que é ser um servo? É ter um Senhor. Nós já escolhemos o nosso Senhor, então nós temos que obedecê-lo. O servo é aquele que obedece. Além disso, nós temos que ser prudentes. O que é ser prudente? Prudência é você antever o que vai acontecer. É você observar uma coisa e falar, isso não vai dar coisa boa. Isso é ser prudente, não é esperar acontecer para daí, agora vamos ver como é que a gente resolve. Mas é estar sempre antevendo, e para antever precisamos estar perto, estar acompanhando. O servo prudente, o pai, a mãe, que são servos prudentes do Senhor, vão saber controlar o filho da conduta vergonhosa. Controlar quer dizer, eu não consigo fazer tudo, mas eu posso controlar. Controlar é fiscalizar, é manter debaixo dos olhos, entende? Então o filho tem livre-arbítrio,
mas você está numa supervisão. Isso por quê? Porque até quando é que você é responsável pelo seu filho? Até que ele se case e constitua sua própria família. Agora nós vamos para o primeiro livro de Reis. Estamos com o rei Salomão. Hoje, no capítulo 9, Deus fala com Salomão de novo. Depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, o palácio real e tudo mais que havia projetado realizar, Yahvé, o Senhor, apareceu outra vez para ele, como havia ocorrido em Gibeon. E Deus falou a Salomão: Eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Olha, irmãos, aqui é o Senhor dizendo, quando nós oramos, dizendo: Senhor, queremos fazer da nossa casa um templo para Ti. Fizemos da nossa casa um templo para Ti. Aceita, Senhor, Então o Senhor vem com a resposta: eu aceitei, eu ouvi a oração, estarei presente aí todos os dias. É maravilhoso, Nós construímos o templo e o Senhor vem. Quanto a ti, continua dizendo o Senhor, se, olha aí o se, sempre tem o se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi, teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, olha aí o se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos escrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel da terra que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Este templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes motivo de espanto e horror, e com escárnio exclamarão: por que o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e contra esse templo? E a resposta que ecoará será: porque eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram por outros deuses e lhes prestaram homenagens, culto, adoração. Por esse motivo, Yahvé fez cair sobre eles todas essas desgraças. Aleluia! Então o Senhor vem e diz que nos ama, diz que nos quer, que nos aceita, que nos perdoa. O Senhor realmente nos ama muito. Mas Ele diz: porém, tenho o meu sim. Agora nós vamos ver a insatisfação de Hirão. Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu estes dois edifícios, o templo de Yahvé e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, o rei de Tiro, porquanto Hirão tinha fornecido toda a madeira de cedro e de pinho de alta qualidade e todo o ouro puro de que Salomão precisou para as obras. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para supervisionar as cidades que Salomão lhe havia dado, não gostou do que viu, as terras não lhe agradaram. Então, Hirão, o rei de Tiro, reclamou para Salomão: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E deu-lhes o nome
de Terra de Cavul, Lamacenta, e assim é chamada até hoje. Irão havia doado ao rei Salomão 4.200 quilos de ouro puro. O rei Salomão impôs o sistema de trabalhos forçados para que se construísse o templo de Yahvé, seu próprio palácio, o aterro do lado leste da cidade, conhecido como Milo, as muralhas de Jerusalém, bem como as cidades de Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, tinha atacado e conquistado Gezer. Incendiou toda a cidade e matou seus moradores, que eram cananeus, e deu a cidade como presente de casamento à sua filha, a esposa de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer com o uso da mão de obra de seus trabalhadores forçados. Salomão também construiu Bet-Horon, Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto dessa região, assim como todas as cidades armazéns e as cidades onde se abrigavam os carros de guerra e os animais condutores dos carros. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território onde exerceu sua majestade. Salomão convocou todo o trabalho forçado para os não-israelitas, descendentes dos amorreus, hititas, ferezeus, heveus e dos jebuseus, os sobreviventes de guerra e os presos pelos israelitas, cujos descendentes continuam a trabalhar como escravos até hoje. Mas Salomão não impôs trabalho forçado a nenhum dos filhos de Israel. Eles eram homens de guerra. Seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra, oficiais, escudeiros e os condutores de carros. Eram também israelitas todos os chefes e supervisores das construções de Salomão, 550 oficiais responsáveis pela liderança de todos que trabalhavam nas obras. E somente depois que sua esposa, a filha do faraó, mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele deu ordens para fazer o Milo, aterrar o lado leste da cidade. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão sobre o altar que erguera a Yahvé e queimava incensos puros e perfumados diante do Senhor. E assim concluiu Salomão a construção do templo. O rei Salomão decidiu também investir na construção de navios em Ezion-Geber, uma cidade próxima a Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão, rei de Tiro, enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes na arte da navegação marítima, a fim de servirem a Salomão como marinheiros. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro e depositaram tudo aos pés do rei Salomão. Até aqui, agora nós vamos para o Novo Testamento. Aquela história que parece que ficou meio sem sentido, né? A insatisfação de Irão, o rei de Tiro, que ajudou com madeira e ouro para a construção de todas essas obras. Essa história ainda vai ter conclusão mais para frente, porque ele demonstrou a sua insatisfação com o que Salomão deixou para ele. As cidades, né, eram cidades lamacentas, segundo ele. Então, mais para frente, essa história vai ser retomada. Agora nós vamos para o Novo Testamento, então. Estamos em Atos 8 e hoje vamos a partir do 14. Pedro repreende o falso crente. Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quem é que está pregando lá na cidade de Samaria? Filipe, como a gente viu ontem, porque depois da morte de Estevão, a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus se tornou algo sanguinário até. E quem está sendo mais ativo nisso é Saulo. Então eles tiveram que se dispersar, fugir. Todos fugiram. Eram milhares, milhares e milhares.
todos fugiram. Ficaram só os apóstolos lá na cidade de Jerusalém. E assim que Pedro e João chegaram em Samaria, assim que desceram até eles, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles em Samaria. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro para eles. Quem é esse Simão aqui? É o feiticeiro, é o bruxo, é o mago que se converteu, mas a ambição ainda está dentro dele. Então, quando ele viu que o Espírito Santo era dado aos homens com a imposição da mão dos apóstolos, o que ele fez? Ele ofereceu dinheiro e propôs: dai-me também a mim este poder, não o Espírito Santo, este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Então, pode ser que no coração dele ele tenha pensado: isso vai me trazer muita fama ou poder, ou até mesmo dinheiro, que é o que constitui o nosso ego. E diante do pedido de Simão, o mago, replicou Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio de dinheiro o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Tá vendo? Foi o ego de Simão que falou aqui, né? Simão quis verdadeiramente conhecer mais do Senhor Jesus, porém, nesse momento, o ego dele falou mais alto, como aconteceu com Ananias e Safira, né? O ego só é satisfeito com poder, dinheiro ou fama, ou as três coisas juntas, ou duas coisas. Isso é o que alimenta o ego, é o que dá prazer ao ego, e é o que Simão queria. Simão estava aqui egoísta. Entretanto, Simão respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Enquanto eles faziam essa viagem, eles paravam para descansar e pregavam também, né? Filipe é enviado em missão. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe e ordenou a ele: apronta-te, Filipe, e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém até Gaza. Ao que Filipe se levantou e partiu. No caminho, Filipe encontrou um eunuco etíope, um alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Olha como Deus é puro amor, né? Aqui a gente está vendo um etíope e ele veio para Jerusalém em busca de Deus. Ele tinha uma busca de Deus. Então Deus preparou Filipe especialmente para atender a necessidade desse etíope que o buscava. E aconteceu que o Espírito disse para Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou para ele: compreendes o que estás lendo? Irmãos, aqui já é uma coisa sobrenatural.
Deus age de maneira sobrenatural quando Ele quer. Como é que Filipe pode acompanhar uma carruagem de um homem rico desse? Ele era, digamos que o secretário, né? O secretário direto de uma rainha. Como se fosse o chefe de gabinete de um presidente. É um homem muito importante. Ele era o secretário pessoal e direto de uma rainha, de um reino todo. Imagina o secretário direto da rainha Elizabeth. Então ele estava nessa carruagem poderosa, né, com muitos cavalos, com certeza. E Filipe, no entanto, para ele esses cavalos foram como se tartaruga, porque ele conseguiu correr, alcançar a carruagem, correr do lado da carruagem, escutar o que o etíope estava falando e ainda calmamente dizer para o etíope, enquanto ele corria, certo? Compreendes o que estás lendo? Aqui não diz, e Filipe gritou, não, diz, e Filipe perguntou, compreendes o que estás lendo? E então o etíope respondeu, como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu para Filipe, suba aqui na carruagem e se sente comigo. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, que dizia assim, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do teu tosquiador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco perguntou para Filipe, por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando. Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de outra pessoa? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras que o etíope estava lendo, pregou o evangelho para o etíope e disse, Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou a água e falou, eis aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então Filipe orientou o eunuco, tu podes, se tu crês de todo o teu coração. Olha que palavras poderosas. E em seguida ele falou mais para o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou melhor, perdão. Aí o eunuco respondeu para Filipe, né? Filipe falou, se você pode ser batizado, se você crê de todo o seu coração. E aí aquele homem poderoso respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é fé, é ter certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus, irmãos. Tá vendo aqui? Ele não falou eu creio em Deus. Não, eu creio que Jesus Cristo, o Senhor, é o Filho de Deus. Assim, o eunuco etíope deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram ali na água e Filipe batizou o eunuco. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais Filipe, contudo ficou pleno de alegria e seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então a gente vê aqui que a chegada de Filipe foi sobrenatural e a saída de Filipe também foi sobrenatural. Ele foi arrebatado daquele lugar e foi aparecer lá em outra cidade, foi aparecer lá em Azoto, indo para Cesareia. Que interessantíssimo, né, irmãos? E aí a gente pensa, puxa vida, todo esse amor de Deus pelo eunuco, mas o eunuco já tomou sua missão aqui também, com certeza, você percebe? O eunuco agora, ele vai voltar para o seu lugar do lado da rainha. Então, com certeza, ele tem uma missão que Deus pôs no seu coração. Nós não sabemos a continuidade da história
desse homem poderoso, esse diplomata, esse etíope, mas com certeza ali ele aprendeu a negar o ego, tomar a sua cruz, que é a missão que Deus está te dando, e seguir o Senhor, seguir o exemplo do Senhor, o modelo do Senhor, seguir o modelo de Filipe, o exemplo de Filipe. Amém. Concluímos o capítulo 8 e amanhã nós vamos ver que Saulo é convertido por Jesus. A nossa leitura está cada dia melhor, não é, irmãos? Amanhã, então, vai ser poderoso demais. Hoje foi poderosíssimo. Nós vimos Deus agindo de sobremaneira natural. Ou melhor, como é que é? Deus agindo sobrenaturalmente aqui, para que Filipe pudesse cumprir o seu propósito. Aleluia! E Filipe estava dando exemplo, né, a todos os apóstolos e todos os outros discípulos do Senhor, com o seu pregar do evangelho lá na cidade de Samaria. Meu Deus, como é fantástico mesmo. Então, meus amados, vamos fazer uma breve oração e vamos pedir ao Senhor que trabalhe no nosso coraçãozinho para que nós possamos cada dia compreender mais, ganhar mais, querer mais, crescer mais, até o ponto de sermos como esses aqui que nós lemos na Bíblia. Isso é possível? Não só é possível, como é o que Deus espera de cada um de nós. E devemos confessar que estamos atrasados, por isso nos arrependemos e queremos ser mais rápidos em obedecer ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor, limpa-nos com o teu sangue precioso, Senhor. Senhor, queremos hoje clamar a Ti como o versículo que o Senhor nos deu em Provérbios, nos faz servos Teus e nos faz prudentes. Queremos Te acompanhar de perto, Senhor, para antever as coisas que vão acontecer. A intuição desse relacionamento, dessa comunhão é poderosa demais. Essa intuição mostra para os Teus servos aquilo que está para acontecer, trazendo prudência. Senhor, nós queremos, Senhor, estar contigo em todos os lugares. Queremos, Senhor, ir aonde o Senhor vai. Queremos ir aonde o Senhor está. Senhor, nós queremos estar juntinho de Ti. Senhor, nos abençoa, Senhor, na educação dos nossos filhos, Senhor. Que os nossos filhos honrem e engrandeçam o Teu poderoso nome. Senhor, também Te agradecemos pela história de Filipe. Sabemos que se o Senhor julgar necessário, o Senhor age de forma sobrenatural em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a negarmos o nosso ego. Perdoa-nos, Senhor, se temos agido como o feiticeiro Simão, querendo, Senhor, que o nosso ego seja afagado por Ti, querendo que o Senhor nos traga fama, nos traga dinheiro, nos traga poder. Senhor, livra-nos desse egoísmo. Senhor, nos faz como Filipe, fiéis a Ti, simples, Senhor, simples, carinhosos, calmos, mas antes de tudo isso, fiéis a Ti. Nós Te amamos, Senhor Jesus, e sabemos que em Tuas mãos está a bênção que o Senhor quer nos entregar. Senhor, nos dá essa bênção, fortalece a nossa fé e nos ajuda, Senhor, a negar o nosso ego, tomar a nossa cruz, a missão que o Senhor nos dá, que o Senhor carrega conosco, e também a Te seguir de perto o Teu exemplo. Amém. Louvado seja o Teu nome. Amados irmãos, eu amo muitíssimo vocês. Vocês são a razão dessa pequena obra que nós fazemos aqui, desse pequeno projeto. Continuem convidando as pessoas e que o Senhor esteja conosco, agindo de forma sobrenatural. Até amanhã, se o Senhor assim fizer.